Bom, o stop ele é para defesa, o stop limit ele é parecido com o stop market, só que a diferença é você tem que fazer o seu stop de forma manual e o seu stop vai funcionar como uma ordem automática passiva, onde você tem o ponto de acionar a sua ordem e também o ponto de executar a ordem. O ponto de acionador é o stop price e o limit price é o preço que você aceita vender os seus ativos. Então, por exemplo, se o preço aqui, tá? A gente está na ordem de compra, apostando em tendência de alta do Bitcoin, tá? Então, entramos aqui em cima, veja que o preço está caindo, certo? A gente quer colocar aqui como se fosse o nosso prejuízo máximo. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, você vem aqui no Stop Price, e no Stop Price você vai colocar o valor que vai ter que iniciar o seu stop. Ou seja, 135,55 no nosso exemplo aqui, ó, 135,50. Tá, vamos colocar o 135,50 Stop Limit, tá? Ó, aqui ele vai tocar para depois tentar aceitar vender por 136, ou seja, se ele entrar aqui, vai abrir uma ordem ali em 136, ou seja, o preço teria que fazer. Ele vai entrar aqui, ó, tocou aqui, vai abrir uma ordem aqui em cima, ó, o stop vai ser aqui em cima, então o preço teria que fazer um rebote para você ser estopado. E por isso que muita gente se ferra no Stop Limit. O Stop Limit ele sempre tem que estar um pouco distante da ordem de início do stop, ou seja, do acionador, tá? Então, num caso de queda, ele tem que estar levemente abaixo para você se proteger de uma queda absurda. Porque se você colocar em cima, o que o preço precisa fazer? Ele precisaria cair para acionar o stop, para daí abrir essa linha amarela, e essa linha amarela, você teria que torcer para o preço antes dele desabar de vez, ele recuar, tá? Ele recuar e aí sim pegar o seu stop. Então não é assim que funciona. Não, assim você vai ter prejuízo em muitas vezes, tá? Porque geralmente o que o preço faz? Ele toca no suporte e ele desaba de vez. Ele não faz o repique logo. Ele pode fazer? Pode, mas geralmente ele não faz. Então você coloca o acionador e você vai colocar abaixo do acionador o preço que você aceita vender os seus bitcoins ou o seu Ethereum, neste exemplo aqui. Então o preço ele sempre tem que estar, o preço limite, na minha opinião, ele sempre tem que estar, no caso de uma aposta de querer defender uma possível queda, ele tem que estar abaixo do preço praticado. Então, por exemplo, aqui no Ethereum, tá? Ó, abriu 135, aqui é o acionador. Se o preço chegar aqui, ele vai acionar uma ordem que vai abrir aqui embaixo, ó, 134. Tá? Ó. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? 134. Ele vai abrir aqui embaixo, ó. Então, se o preço tocar aqui, ó, se o preço tocar aqui nessa linha, o acionador vai abrir essa ordem aqui embaixo. E aí, quando o preço começar a cair, você vai abrir uma ordem no book aqui de ofertas de 134, neste exemplo aqui. E aí, lógico que ela vai ser logo consumida por alguém, porque o preço praticado é 135 pelo mercado, né? Mesmo que ele caia por 135,50, para você se defender, você vai aceitar vender por $1 a menos, tá? Isso é só um exemplo, por contrato. Isso é só um exemplo, tá? Isso é só um exemplo. O que é o normal fazer? Então, Ethereum, limit price com alguns centavos de diferença, por exemplo, 40 centavos de diferença, tá? Esse é o normal você fazer. Ó, esse é o normal você fazer, tá? Deixa eu pegar aqui, tirar essa ordem, ó. Vamos colocar aqui, ó. Pronto. Se tocar ali, ele vai abrir já logo uma ordem aceitando vender aqui. Tá? Então ele vai abrir uma ordem no book aceitando vender aqui, ó. Acionou o stop abriu uma ordem. Ah, eu aceito vender os bitcoins aqui embaixo, eu aceito o prejuízo aqui embaixo. Certo? Então o stop limit tem que saber posicionar. Se você posicionar ali acima, você tem que torcer para que ele faça uma ordem rebote. Tá? Você tem que torcer para que... muita gente faz esse erro crasso, né? Tipo, o cara bota 137 aqui em cima, ou 136 aqui em cima, e bota o stop limit num exemplo aqui do preço estiver caindo. Então, isso funciona tanto para a ordem de compra quanto para a ordem de venda. Depois eu vou mostrar um exemplo da ordem de venda também para deixar bem claro isso para vocês, tá?
Então sempre ficar ligado em o preço do acionador que vai aparecer aqui para nós aqui, e aqui em cima o preço do executor, ou aqui embaixo o preço do executor, tá? O preço da ordem que vai abrir dentro do seu book de oferta. E nós temos o Take Profit Limit, tá? E o Take Profit Market. Para que ele serve, tá? Então eles são ordens, são como se fossem stops de gain ou stops de ganho, onde você vai colocar e marcar que se o preço sair de $136 por unidade e bater 137, eu quero sair da operação com o meu lucro. Então você utiliza o stop, o Take Profit Limit, para utilizar como se fosse uma ordem para você executar o seu lucro. Beleza? Então aqui, ó, para você colocar o Take Profit Limit, no Take Profit Limit ele funciona a mesma coisa como se fosse o stop, tá? Só que ele serve não para você defender de prejuízos, mas para você capturar lucros. Então, por exemplo, se o preço aqui, tá, que está sendo agora em $136,10, né, $136,10, você vai colocar então aqui, ó, o preço, se ele atingir 137, eu vou abrir uma ordem que eu quero vender em 137, tá, ponto 10. E aqui você pode colocar 137,10, caso ele atinja os 10 centavos, você vai pegar o seu lucro. Eu sempre coloco um pouquinho abaixo. Então, 137,95, por exemplo, 136,95. Por quê? Porque se o preço começar a subir agora, em direção ao meu take profit, ou seja, eu acertar a operação, ele vai acionar aqui. E se ele acionar aqui, eu quero que ele prontamente venda o mais rápido possível, para eu garantir meu lucro. Porque pode acontecer dele bater ali, tocar e voltar. E o preço começar a despencar exatamente onde vai ser o ponto de eu embolsar o lucro. Para isso, eu sempre coloco o valor de acionamento um pouquinho acima do real take profit que eu quero, que é o preço limite que eu vou abrir de ordem. Para abrir uma ordem no book de ofertas, falando para o pessoal, ó, eu estou mandando o sinal para o mercado o seguinte, se chegar em $137 por unidade a Ethereum, eu vou abrir uma ordem de 136,90 centavos para qualquer pessoa que quiser comprar os meus contratos, certo? Então você coloca aqui embaixo, para você embolsar o lucro caso ele toque no Take Profit Limit. Ele vai então pegar e vai vender um valor levemente mais barato do que o mercado está oferecendo, porque daí você vai conseguir executar de uma forma muito rápida a sua ordem e também realizar o lucro rapidamente, tá? Se você colocar acima, ele vai acionar, vai abrir a ordem aqui em cima, mas você tem que rezar para que alguém pegue e compre os teus contratos aos 10 centavos mais caro, ou a 5 centavos mais caro, ou ao valor que você predeterminou no Take Profit. Então, o Take Profit ele funciona igual ao stop, só que ele funciona como um stop para embolsar lucro, certo? Então, você utiliza ele para embolsar lucro de forma passiva. E o Take Profit Market é exatamente a mesma coisa, só que, porém, você vai utilizar o Take Profit Market caso para ele agredir, ou seja, para ele vender a qualquer custo, caso chegar nos $137. Então, se a gente acionar aqui os $137, no Take Profit Market, você vai deixar que o mercado em si te diga qual o melhor preço ali, ou qual o preço que está sendo, quais são os preços que estão no book de ofertas naquele presente momento. E aí você paga um pouco mais de taxa, mas você embolsa o seu lucro sem se preocupar em acertar o seu preço limite, tá? Então o preço limite, as ordens de limite, elas sempre têm um pequeno risco, que é, caso o preço passe rapidamente pela sua ordem, às vezes ela não executa, porque às vezes a velocidade que o mercado sobe é tão alta e tão rápida, ou o mercado desce é tão rápido que ela não pega as ordens limite, porque a ordem limite nada mais é do que uma ordem passiva que você abre no book de ofertas. E aí você precisa ter algum vendedor ou algum comprador para executar os teus contratos naquele presente momento. Se não tiver, o preço vai indo em direção até chegar na primeira pessoa que aceitar comprar por determinado preço.
Então, quando você usa ordens passivas, você tem sempre esse risco de, se o preço cair numa velocidade muito grande ou subir numa velocidade muito grande, as suas ordens não são executadas. Então, o market você executa a ordem com certeza, só que você não sabe também, você não sabe precisar a que preço e quanto de taxa você vai custar isso para você. Vai ter uma taxa maior, porque conforme eu falei, já expliquei várias vezes, são ordens agressivas, onde você agride o mercado, onde você executa a qualquer custo. E como eu expliquei anteriormente para vocês podem, assim como o Take Profit e o Stop Market, Stop Limit, você consegue fazer a alteração através aqui do gráfico manualmente, tá? Você também pode deletar e cancelar as ordens por aqui, ou você pode cancelar as ordens aqui embaixo, tá? Então você pode clicar aqui, ó, cancelar e finalizar. Pronto, agora não tem nenhuma ordem de stop, certo? Também outro ponto importante, aqui nas ordens você pode fechar através do preço a mercado ou o limite também. E aí você vai colocar, ó, eu entrei em 136,5 centavos e eu vou sair em 136,15 e vou tentar fechar na ordem limite. Ó, ele vai entrar na ordem limite e agora a gente vai esperar ter alguém para pegar os nossos contratos, né, comprar os nossos 100 contratos que nós estamos dispostos a vender, que a gente comprou aqui embaixo, certo? E aí a gente vai embolsar um pequeno lucro aí de 1,84%, caso a gente encontre alguém para comprar os nossos contratos. E o que é o Trailing Stop? O Trailing Stop é um dos stops mais importantes para a gente operar mesmo distante do computador. Então vamos imaginar que a gente entrou então numa operação apostando em alta, em 1000 contratos apostando em alta, e eu quero apostar que o Bitcoin ele vai subir agora e comece a disparar a partir deste ponto, tá? Então ele começa a subir, a subir, a subir, a subir. E eu não posso ficar na frente do computador para ir atrás com o stop para proteger o meu lucro, tá? Caso o preço comece a subir. Então o que eu faço? O que eu vou fazer neste presente momento? Então a gente usa o Trailing Stop. O que é o Trailing Stop, pessoal? Trailing Stop é um stop que vai perseguir o preço na cotação atual com uma diferença. Você vai definir então quantos dólares de diferença você quer que ele vá perseguir o preço. Então vamos pegar esse exemplo. A gente comprou Bitcoins em 6.629 e a gente quer vender lá em 6.643. Porém eu não posso ficar na frente do computador. Então o que eu vou fazer? Eu ao mesmo tempo quero me proteger de uma possível queda, só que eu também quero ter lucro e garantir meu lucro caso o preço vá na direção que eu quero. Tá? Então eu vou colocar aqui o valor de menos 50. Por quê? Porque como eu entrei numa operação apostando numa alta, eu quero que o meu stop ele fique, eu aceito um prejuízo máximo de 50 dólares nesses 1000 contratos. Então eu vou colocar aqui, ó, 50 dólares e eu vou descer aqui, ó. Ele vai abrir um stop market. Só que tem uma diferença nesse stop market, tá? No trailing stop. Qual é a diferença? A diferença é, se o preço começar a cair, ele vai se manter congelado aqui, como está acontecendo agora. Então, se ele começar a cair, ele vai se manter aqui, certo? Porém, se ele não começar a cair e ele começar a subir, tá? A partir deste ponto aqui, o que esse stop vai fazer automaticamente? Ele vai perseguir 50 dólares em relação ao preço da cotação atual, acima desse valor aqui. Então, se o Bitcoin começar a subir aqui para cima, esse stop ele vai perseguir 50, ele vai fazer uma diferença de 50 dólares para cima em relação ao preço que está sendo praticado no mercado. E ele vai perseguindo o seu stop. Então, vamos imaginar que aqui está subindo e o seu stop vai subir junto, ele vai perseguir o preço, tá? Ou seja, esse stop ele fica congelado em caso o preço ou o mercado está indo numa direção oposta daquilo que você apostou. Só que se ele for numa direção a favor daquilo que você apostou, ele vai perseguir o preço acompanhando a diferença de dólares que você definiu. Então, o Bitcoin, se ele for agora para 7 mil dólares por unidade, ele sair de 6.629 e parar lá nos 7 mil dólares
numa velocidade bem grande, o que vai acontecer com o seu stop? Seu stop ele vai subir e ele vai ficar lá em 6.950. E aí, quando o preço retornar, ele vai pegar o seu stop em 6.950, que são os $50 de diferença do preço que do preço que está sendo praticado no mercado. Então é um stop que persegue o preço. E ele é muito útil, o trailing stop ele é muito útil para você utilizar quando você não está na frente do computador e você está, vamos dizer que você tem algum compromisso, tá? E aí você precisa sair e ao mesmo tempo, se o preço começar a subir, você quer que o seu stop comece a subir e acompanhar a alta para você aproveitar. Ó, veja que agora o mercado está subindo, veja como o trailing stop começou a subir e acompanhar junto sozinho, ó, sem eu encostar em nada, tá? Então, quanto mais o Bitcoin agora começar a subir, ele vai calcular a diferença do preço atual para o seu stop e vai empurrar o stop para cima. Porém, quando o preço começa a cair, tá? Ele começa a cair, o stop não fica mais distante, ele só fica no valor do prejuízo máximo que você aceitou, tá? Então, ele fica parado onde ele já subiu. Então, quanto mais ele subir, mais paradinho ele depois, no momento que o preço começar a descer, mais paradinho no momento ele vai ficar, tá? Então, é um pouco complexo de entender no início, mas o trailing stop, ele é um stop que persegue o preço da cotação que está sendo utilizado. Para você fazer outros stops, por exemplo, um stop mais curto, com apenas 10 de diferença, você pode colocar. Mas saiba que uma diferença de $10 vai executar sua ordem. Às vezes de 10 centavos já vai executar sua ordem. Se você entrar apostando numa queda, você tem que colocar o valor positivo, tá? Você vai colocar o trailing stop de forma positiva. Ou seja, o seu stop ele vai ficar aqui em cima. Porque daí, quanto mais o preço descer, mais o seu trailing stop vai acompanhar o preço descendo. E quando o preço começar a subir, o trailing stop vai se manter no mesmo lugar e você vai se proteger de uma eventual direção oposta do mercado e talvez prejuízo. Então, o trailing stop ele é uma ferramenta extremamente importante para você utilizar no dia a dia, nos momentos em que você não pode estar na frente do computador e para não perder oportunidades e também para se proteger de eventuais quedas.